Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nessa nossa videoaula de hoje nós vamos discutir o texto O Método Intuitivo e a Percepção Sensorial como legado de Pestalozzi para a Geografia Escolar. A autora do texto é Beatriz Aparecida Zanata. Bom, o que a Beatriz Zanata nos chama a atenção a respeito das ideias de Pestalozzi, ou mais especificamente qual o papel da geografia nesse processo, tá? Em primeiro lugar, existem duas grandes constatações, tá? A primeira em relação ao Pestalozzi, a segunda em relação àquilo que ele acabou contribuindo de certa forma. Em relação a ele, a autora afirma com toda tranquilidade que ele foi muito influenciado por Rousseau e pelas ideias românticas, né, da ideia de amor à natureza, isso de fins do século XVIII e metade para o fim do século XVIII, com toda certeza. Tá? E segundo, que a força das ideias de Pestalozzi foram tão contundentes que ele acabou ajudando, ou antes, a partir das ideias dele, que todas as escolas na Prússia, né, que futuramente, 100 anos depois, vai ajudar a criar a Alemanha, as escolas da Prússia vão ser todas elas organizadas, todas elas vão funcionar a partir das ideias de Pestalozzi. Tá? Bom, por fim, então, quais seriam as suas ideias? A gente pode listar, assim, de maneira um tanto grosseira, 5 principais fórmulas que Beatriz Zanata chama a atenção a partir das ideias de Pestalozzi. Primeiro ponto. A educação como processo seguindo os princípios como liberdade, bondade e personalidade individual. Ou seja, a educação é algo que se modifica constantemente, é algo que se altera de tempos em tempos, é algo que vai se adaptando às novas condições. Agora, tudo isso acontecendo, levando-se em conta ou sempre tendo como referência ideias como liberdade, bondade e personalidade individual. Isso é o primeiro ponto aqui. Ou seja, eu mudo, eu admito que a escola muda, eu admito que a educação ela é uma coisa dinâmica. Agora, todas essas mudanças da educação da escola devem sempre estar referendadas nesse tripé: liberdade, bondade e personalidade individual. Segundo ponto que o Pestalozzi defendia de maneira quase intransigente, tá? A educação ela não poderia ser, em hipótese alguma, repressiva. E aí tem sentido. Ora, se eu me fio na ideia de, por exemplo, de bondade ou liberdade, eu não posso, concomitantemente a isso, usar de métodos repressivos, castigos corporais, ou seja lá o que for, tá? Penas, bom, isso não tem sentido, tá? Uma verdadeira escola, então, para ser coerente com o primeiro item, ele não pode ser repressivo em hipótese alguma, tá? O terceiro ponto talvez seja um dos mais interessantes das ideias de Pestalozzi, que é a difusão do saber a todas as classes sociais. Ora, Pestalozzi, ele está filiado, ele é vinculado por completo a ideias de democracia e justiça social. Então, por exemplo, escola para ele não era um artefato da elite, não era um brinquedo das elites. Ao contrário, a ideia de escola, a ação da escola, ela deveria se fazer presente em todas as camadas sociais. Apenas assim o método funcionaria, tá? O quarto item é pensar que se existe um processo, se a educação é um processo, e a gente volta lá no primeiro, né? Se esse processo, ainda que ele esteja filiado a um tripé, esteja preso de certa maneira ao tripé, né? Liberdade, bondade e personalidade individual, não pode esquecer que como processo pressupõe o que ele chama de organização das impressões sensoriais da relação homem-natureza. Ou seja, eu posso, sem dúvida alguma, tomar todas as minhas atitudes me filiando à ideia de, por exemplo, liberdade, mas eu não posso esquecer que essa mesma liberdade, ou essa discussão sobre liberdade, está presa a um determinado ambiente. Um ambiente que é social, que é físico, tá? Um ambiente que é político, etc. Então, essas coisas têm que agir de maneira dialógica, de maneira onde todas elas
se entrecruzem e se vão modificando mutuamente com todo o processo. E por fim, tá, a gente chega ao quinto ponto, que pode ser subdividido em 4 princípios. Tá? O que acaba acontecendo com as ideias de Pestalozzi? O que é o resumo da ópera dele? Tá? Se eu tenho, tá, uma situação em que ainda que eu leve em considerações elementos abstratos, como bondade, liberdade, personalidade, eu estou preso ao ambiente, tá? Ao ambiente social, ao ambiente econômico, ao ambiente político. Tá? Então, se esse ambiente ele é real, tá? ele é algo bem concreto, então o que acaba acontecendo com as ideias, com os projetos de Pestalozzi? É sempre partir do conhecido para o desconhecido, do concreto ao abstrato, do particular ao geral, da visão intuitiva à compreensão geral. Ou seja, eu pego primeiro uma realidade que é muito próxima, tá, daquela criança, daquele estudante, daquele que está aprendendo, e a partir dessa realidade eu vou interagindo com aquele tripé. Daí, portanto, tá, quando a gente fala esse quinto item subdividido em 4, a gente chega à importância que o Pestalozzi deu à ideia da geografia no aprendizado. Ora, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que valia a pena estudar geografia e ponto? Não era essa a ideia. A ideia é pensar que essa criança, esse jovem, esse adulto, pouco me interessa. Ele vive num determinado lugar, em determinadas condições físicas ou geofísicas. E o que acontece então? Para que ele possa melhor aprender, afirma Pestalozzi, é interessante que esse aprendizado se dê, em primeiro lugar, a contar dessa micro-realidade que cerca esse aluno. Tá? Uma realidade que é física, mas que também é política, que também é econômica. Então, se eu quero ensiná-lo alguma coisa, ensinar a alguém alguma coisa, eu começo primeiro pelo seu micromundo, pelo seu pequeno mundo, pela sua aldeia, digamos assim, para usar uma expressão poética. A partir daí é que eu posso, paulatinamente, vincular a esse mundo pequeno todo um conjunto de informações de um mundo muito mais amplo. Tá? Daí do particular para o geral, do concreto para o abstrato. Por quê? Porque se todos nós conhecemos a nossa rua, o nosso bairro, necessariamente o planeta em que vivemos é uma pura abstração. Quer dizer, o mundo, a China, a Rússia, a Europa, que lugares são esses? Para as pessoas comuns, de uma forma geral, puras abstrações. São apenas imagens numa televisão ou num computador. Tá? O Pestalozzi vai dizer, então, é lógico que não existia nem televisão nem computador na época dele, tá? Por favor, eu usei apenas aqui um exemplo. Vai colocar, bom, se eu conheço, então, se eu partir desse processo de aprendizado, se ele partir, então, da rua, da casa da pessoa, da família, das suas condições cotidianas, eu posso inteligentemente levá-lo a essas situações, a essas compreensões muito mais abstratas. Além disso, o texto da Beatriz indica uma grande influência do Pestalozzi no Brasil, mas isso eu deixo para vocês. Um grande abraço e até a próxima videoaula.